Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Universo da Leitura. Um programa produzido pelos alunos de Comunicação Social da UFSM. O programa de hoje vai cruzar a fina linha entre literatura e música. Entramos no universo musical, em busca das canções que inspiraram livros, das obras que tratam sobre música e de tantas outras misturas possíveis entre letras e acordes. E para provar como essa linha entre música e livros é tênue, confira agora a matéria da repórter Vitória sobre o Nobel de Literatura conquistado por Bob Dylan. O astro do rock Bob Dylan foi anunciado em outubro do ano passado como ganhador do Nobel da Literatura, por criar novas expressões poéticas dentro da grande tradição da música americana. Além do título, o cantor, que é considerado um dos maiores nomes da música do século XX, vai receber uma bagatela de 8 milhões de coroas suecas, cerca de 2,9 milhões de reais. A escolha de um músico e não de um escritor de ofício é incomum e gerou polêmica após o anúncio, mas Bob Dylan já vinha sendo cotado para o Nobel há muitos anos. O escritor, cantor e compositor foi considerado pela Academia como um ícone com profunda influência na música. Ele é provavelmente o maior poeta vivo, declarou Per Westisberg, membro da instituição. Para quem não conhece as obras de Bob Dylan, pode conferir os títulos: Tarântula, Crônicas Volume 1, Forever Young e O Homem Deu Nome a Todos os Bichos. Todos esses títulos foram traduzidos e podem ser encontrados em livrarias brasileiras. Além de Bob Dylan, Guns N' Roses, Lifehouse e tantas outras bandas famosas, possuem canções inspiradas em livros. E o nosso Top 5 de hoje traz uma seleção feita pela repórter Ariane de livros que inspiraram músicas. Confira agora! Conhecemos vários livros que já serviram como inspiração para a criação de personagens em seriados, peças de teatro e musicais. Agora, músicas que partem da leitura ou ideia central de livros ainda pode ser considerado uma novidade. O Top 5 desse programa listou 5 músicas de artistas e bandas famosas que foram criadas a partir de livros bem conhecidos. Em primeiro lugar está a música Evergreen of the Sand, do Bob Dylan. A canção é inspirada no livro Cantigas da Inocência e Experiência, do escritor William Blake. Essa obra conta com textos e gravuras que buscam recriar a vivacidade da infância, além de abordar questões como o conhecimento da morte e do sexo através da ideia de bem e mal. Mas acima disso, Cantigas da Inocência e Experiência busca criticar a função da poesia na reprodução social. De forma específica, a canção de Bob Dylan tem como base os primeiros versos do poema Agórios da Inocência, que seriam: para ver o mundo no grão de areia e o céu numa flor selvagem, segurar o infinito na palma da mão e em uma hora a eternidade. Ao contrário de Bob Dylan, que se inspirou em versos, a nossa segunda posição cria a partir de um personagem de suas atitudes. Quasimodo, da banda Lifehouse, é inspirado em nada mais nada menos que o livro Corcunda de Notre Dame, do escritor francês Victor Hugo. Publicado em 1831 com o nome original de Notre Dame de Paris, o romance narra a história da cigana Esmeralda e do cineiro Quasimodo, que se apaixona pela bela moça. O foco da canção do Lifehouse é a cena em que o Quasimodo está preso no interior da igreja e consegue se libertar das correntes a tempo de salvar a cigana, que está prestes a ser queimada na fogueira. Ou seja, a ideia central da música é estar atento às situações em que nos sentimos acorrentados pela sociedade e, após nos libertarmos, damos a volta por cima. Vale muito a pena ouvir essa música. Na terceira posição está a música The Catcher in the Rye, do Guns N' Roses, que, como o nome já indica, é inspirado no livro O Apanhador do Campo de Centeio, de J.G. Salinger. Essa obra é muito popular nos Estados Unidos e já inspirou diversos trabalhos, porque narra a história de um garoto de 16 anos que, após ser expulso da escola e não esperar pelos pais, resolve retornar sozinho para Nova York. E durante essa viagem, ele passa por diversas situações que o levam a questionar a sua própria vida.
Já a quarta posição fica por conta da música criada para o musical O Weekend, de Gregory Maguire, e que se trata de um reconto do clássico mágico de Oz, de Frank L. Baum, sobre o ponto de vista da bruxa má do Oeste. Defying Gravity é interpretada pela cantora Idina Menzel e fala sobre se desafiar para fazer o que acredita e contar com a sua força interior. Vale lembrar que o livro Wicked conta a história de Elphaba, a bruxa má do Norte, e como ela foi perseguida e tida como má pelo povo de Oz. O enredo ainda aborda questões de política, noções de bem e mal, jogo de poder, calúnia e propaganda. E em quinto lugar, mas não menos importante, está a música Lord of the Rings, da banda Blind Guardian, que, como o próprio nome indica, é inspirado no livro do famoso escritor J.R.R. Tolkien. O livro Senhor dos Anéis narra a história do hobbit Frodo Bolseiro, em sua jornada para destruir o Anel do Poder e evitar que a Terra-média seja dominada pelo Senhor do Escuro. Além da Blind Guardian ter criado essa música, a banda Led Zeppelin também compôs músicas com o mesmo tema que é conhecido mundialmente. Enfim, a literatura inspira outros meios de criar arte. E agora que você já sabe sobre a origem dessas músicas, não deixe de ler os livros para fazer a comparação. Nos vemos no próximo Top 5. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já. Comunicar é tornar comum o conhecimento. É diversidade. É partilhar saberes, multiplicar ideias. Comunicação é movimento, é interação, saber se expressar e estar sempre atento, viver e reviver. Estamos sempre comunicando, de diferentes formas, em vários lugares, com tudo à nossa volta. Comunicadores correm contra o tempo, mas a verdade é que o tempo transforma. O tempo traz experiência, traz sabedoria, ele nos fortalece. O tempo nos faz crescer. A Facus cresceu, com o olhar voltado para o que mais importa: você. O Universo da Leitura está de volta. E nós sempre pensamos que a vida das pessoas que trabalham no meio musical deve ser muito interessante. Mas será que renderia livros? É justamente isso que eu fui conferir numa entrevista com o jornalista cultural Márcio Grings sobre biografias musicais. Quem nunca teve curiosidade em saber mais sobre a trajetória daquele artista, seja ele da música, cinema ou TV? Histórias não contadas, detalhes da vida pessoal não noticiados pela mídia. Através das biografias é possível ficar por dentro de toda a trajetória pessoal do seu artista favorito. Saber todas as suas incertezas, os seus percalços, as suas motivações e inspirações, enfim, tudo que fez com que ele se tornasse um ícone. No universo musical, nomes como a banda Pink Floyd e astros do mundo pop como Michael Jackson e Lady Gaga já foram biografados. Márcio Grings é um jornalista e músico, amante de biografias, especialmente as musicais, e é com ele que o Universo da Leitura conversa agora. Então, Márcio, tu trabalha com jornalismo cultural, né, e tem essa paixão por biografias. Eu gostaria que tu comentasse um pouquinho como isso te ajuda no teu trabalho. É fundamental, né? Eu acho que essa imersão pelos livros, pela história dos artistas, essa investigação da obra, ela é importantíssima para conseguir, inclusive, desenvolver um texto que seja fidedigno, que se mostre com um lastro de conhecimento na obra do artista. Eu sou um cara que gosto muito de não apenas fazer uma resenha ou pela resenha ou uma crítica pela crítica. Muitas vezes você precisa conhecer a história do artista para entender onde é que ele está pisando, qual é o terreno que ele está adentrando, né? Isso, a facilidade fica mais fácil quando se conhece de verdade o artista e não numa análise apenas naquele momento específico, né? E os livros ajudam isso, né? Eu acho que é fundamental, por mais que a internet hoje seja um caminho fácil de exploração para conhecer a obra de alguém, nada como um bom livro escrito por um bom jornalista ou por um bom escritor para que tenhamos mais qualidade no texto, mais informação e mais preciosismo, né?
Então, indo para o lado das biografias não autorizadas. Algum tempo atrás, o cantor Roberto Carlos entrou na justiça para interromper a venda de uma biografia que tinha sido escrita sem autorização dele. Eu gostaria, partindo da tua visão de jornalista, cultural e músico, o que tu pensa disso? Olha, eu acho que um artista, no momento em que ele lança um disco, por exemplo, ou ele entra na vida artística, isso é de domínio público, né? Não tem como... As informações... Não tem como separar a vida pessoal e a vida artística, muitas vezes, porque a vida pessoal acaba influenciando na produção artística. Isso é fundamental para o entendimento de uma obra, de uma canção, de qualquer forma de atuação artística, né? Eu acho uma grande bobagem, né? Um grande medo, que ele deve ter as razões dele. E até esse livro, acho que ele continua ainda, de alguma forma, fora das editoras, fora das livrarias, né? Mas qualquer um pode ler na internet, está lá, ou seja, não, o acesso a ele continua ainda, ele não conseguiu o objetivo principal, que as pessoas não tenham acesso a ele, ou seja, de alguma forma, quem quiser ler esse livro está lá, né? Ele continua circulando, que não seja no formato convencional, mas em outros formatos. Então eu acho que cada um tem os seus motivos. Eu acho que, e no caso desse livro do Roberto, ele foi um livro muito bem escrito, investigado, tinha, obviamente que nem tudo pode reproduzir 100% realmente aos fatos, mas esse é o preço que se paga por trabalhar com arte, né? Nunca se sabe como as pessoas vão interpretar tanto a vida pessoal, as atitudes, quanto a música e a arte, as canções, os álbuns. Então se percebe que o número de biografias publicadas vem aumentando, especialmente as musicais. Eu gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre a relevância de ter mais obras como essas no mercado. Olha, quando eu comecei a imersão no mundo da música, isso na primeira metade dos anos 80, era uma época em que nós tínhamos pouquíssimas publicações, pouquíssimas. Eu me lembro que foi celebrado muito naquela época, quando a Bis foi publicada e distribuída nacionalmente. Aí eles juntaram um time de colunistas e jornalistas que realmente tinham o que falar sobre música. E, entretanto, eu cito o Alex Antunes e o Forastieri, né? Que hoje continuam de alguma forma atuando no mundo online, em blogs, sites e canais de comunicação musical. Mas era muito difícil. Eu me lembro que existiam muitas lendas urbanas sobre o rock, né? Que isso acaba se propagando, e eu me lembro que quando eu comecei a ter contato com as biografias, eu via que tudo não passava de papo furado, né? Ou seja, ou de aquela história de telefone sem fio, tu passa uma informação que as pessoas acabam reproduzindo, aquilo vira uma lenda que na verdade não reflete a verdade. Uma delas é a própria dos Secos e Molhados, que o Kiss se espelhou nos Secos e Molhados para para usar máscara. Isso na verdade não é. Só através das biografias nós acabamos concluindo que isso não é uma verdade, né? E hoje em dia isso é fantástico, né? Eu sou um cara que sou um grande colecionador de figurinhas. Eu quero ter todas elas, né? Inclusive alguns livros no qual artistas que eu acabo não tendo tanta identidade, mas que, a biografia do Cobain, por exemplo, que é um artista no qual eu respeito, mas a música dele não me atinge, eu acho fantástica. Então, para quem quiser realmente essa imersão e quiser ter contato com a música, é fundamental aí ler sobre os artistas, e há uma variedade gama de livros que não param mais de sair. Nos últimos 4 ou 5 anos isso aumentou consideravelmente, né? Então eu diria que na minha atuação profissional é fundamental, né? Então eu sou um cara que a minha estante sempre tá reservando um novo lugar para um outro livro lá que fale de música, né? Você já se sentiu triste ao terminar um livro e sentiu falta daqueles personagens? Ou então sentiu que fazia parte de alguma história? Você gostaria de ver clipes e músicas que tragam esse sentimento à tona? Nesse caso, preste atenção na matéria sobre paródias de obras literárias feitas pela minha colega Amanda Jung. Livros e músicas são paixões de muitas pessoas, mas, para algumas, essas duas paixões se unem. Para aqueles que se sentem viver uma história ao lê-la, ou que se apegam demais aos personagens, há as paródias e criações originais de músicos que entendem esse sentimento e trazem seu livro preferido para sua playlist. Séries como Harry Potter, Percy Jackson, Jogos Vorazes e Divergente são particularmente populares no YouTube. Por exemplo, quem é mais competitivo pode se divertir com uma batalha de rap entre Hermione e Cat. Make a last wish, gonna need 3 cannons for this hat trick. So sick of your shtick. All I do is win, you nitpick. That's why I'm the hero and you're just a sidekick. Pathetic and predictable, I'm hot on your trail. Coulda had a victor, but you chose Ginger Fail.
Ou então, descobrir que música pop foi parodiada no tema da sua casa de Hogwarts. To a core, adventurous and also daring. We walk down the halls. Why are the other houses glaring? Ainda, para quem não esquece de um amor literário, tem a música Boys and Books Are Better. Books are better, 'cause they'll be here forever, and we'll always be together. And you can take me bowling if you were made up by rolling. Ou se seu amor for acompanhar algum casal fictício, pode gostar de I Ship. Cannon ground, I'm up in crack ship space. Let's start a shipping war. Don't care if I get hate. Don't like my pairings. Well, then you can hit the bricks. This is my OTP. I'll go down with this ship and ship it. Mas, se a situação pedir uma superação pós-término, escute Horcruxes. You were like the Harry to my Ginny Weasley, but you had other plans. You found someone new, a hotter witch to screw. I took that as my cue to start a band, and now I'm handing out the Horcruxes of my broken heart in a cardboard box that keeps tearing me apart. Stab them with a sword or set them aflame, so you'll never live forever. Not forget you just the same. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já. Comunicar é tornar comum o conhecimento. É diversidade. É partilhar saberes, multiplicar ideias. Comunicação é movimento. É interação. Saber se expressar e estar sempre atento. Viver e reviver. Estamos sempre comunicando, de diferentes formas, em vários lugares, com tudo à nossa volta. Comunicadores correm contra o tempo, mas a verdade é que o tempo transforma. O tempo traz experiência, traz sabedoria, ele nos fortalece. O tempo nos faz crescer. A Facus cresceu, com o olhar voltado para o que mais importa: você. Estamos de volta com mais um Universo da Leitura. Chico Buarque, Vanessa da Mata, Madonna. Você sabe o que essas pessoas têm em comum? Bem, além da música, todos já escreveram livros. Acompanhe agora a matéria da nossa repórter Michele. A música, assim como a literatura, expressa sentimentos. Vamos apresentar a vocês alguns músicos que resolveram se aventurar pelo universo literário. Começamos aqui pelo Brasil, com o mais famoso deles, Chico Buarque de Holanda. O músico carioca, além de escrever peças de teatro, como a Ópera do Malandro, escreveu as obras Budapeste e Leite Derramado. Ambas são ganhadoras do Prêmio Jabuti de Literatura, considerada a mais importante premiação literária brasileira. Outro ganhador do Prêmio Jabuti, mas no quesito literatura infantil, é a obra Um Garoto Chamado Roberto, escrita pelo cantor Gabriel Pensador. O nome do personagem principal é esse mesmo, Roberto. E na história, ele é um menino diferente dos outros, começando que ele tem 6 dedos na mão, e com o decorrer da narrativa, aprende que ser diferente é normal. A cantora Vanessa da Mata também se aventurou no universo literário com o romance A Filha das Flores. Nesta obra, a personagem da história, uma menina chamada Giza, vive em uma cidade do interior com a família, onde também trabalha com a venda de flores e, ao viajar para realizar entregas, ela acaba fazendo descobertas que levam a uma transição na sua vida. Já os músicos internacionais que vagaram pelo universo literário, entre eles encontramos a diva pop Madonna. Além de ser autora de hinos que marcaram gerações dos anos 80 e 90, também tem livros no universo infanto-juvenil. A coletânea As Rosas Inglesas tem 6 livros, além de um tom narrativo que lembra os contos de fadas. As obras falam de situações do cotidiano do universo juvenil
E quem diria, vindo da Madonna, tenta ensinar bons valores aos jovens de uma forma lúdica. O eterno Beatle, Sir Paul McCartney, também esteve no universo da literatura infanto-juvenil quando escreveu em 2005 o livro Lá no Alto das Nuvens, que conta as aventuras de um esquilo em busca de um santuário. E segundo o ex-Beatle, esse foi um projeto apaixonante para ele. Esses foram alguns dos grandes músicos que selecionamos para mostrar que música e literatura caminham juntas. Espero que tenham gostado da nossa seleção e até a próxima. As Vantagens de Ser Invisível é um livro que conta uma história delicada e encantadora. Ele narra a vida de um menino tímido que descobre através de seus novos amigos uma nova forma de ver o mundo. A relação entre essa popular obra com a música você vê agora no quadro Metaforizando Pensamentos, com o nosso booktuber Bruno. Olá para você de casa, hoje é dia de falar sobre As Vantagens de Ser Invisível, do Stephen Chbosky, que foi lançado em fevereiro de 1999. Já é um livro bastante antigo e eu também até fiquei surpreso, quando eu descobri isso. Então, esse livro aqui, na minha edição, é de 2007 e tem a capa do filme que foi lançado em 2012, mas isso eu explico posteriormente. E a gente vai falar sobre ele também porque aqui o autor vai fazer muitas menções de músicas e sobre a cultura pop dos anos de 1980 principalmente. Então vamos começar pela história. Aqui a gente vai acompanhar a vida do Charlie, e ele se autodenomina assim. É importante dizer isso porque ele não quer ser descoberto, então ele não vai dizer o nome dele. Aí a gente vai saber também que ele tem um melhor amigo que acabou se matando, que é o Michael. Então ele tem muito medo de ir para o ensino médio sozinho, porque ele tem também medo de ficar solitário, nessa nova fase da vida dele. Mas ele acaba enfrentando isso e ele vai. Até que um dia ele conhece dois veteranos dele, a Sam e o Patrick, e mais uma turma de desajustados, como é descrito no livro. Aí vai depender de você que está lendo se você acha eles desajustados ou não. Então, imediatamente o Charlie vai conhecer a Sam e vai se apaixonar por ela. Mas ela vai se envolver com um carinha lá que não é muito legal e não vai ser recíproca a ele, mesmo sabendo que ele gosta dela. E ele também vai conhecer o Patrick, que vai ser um cara muito extrovertido, vai fazer muitas piadas e vai botar ele pra cima sempre, E aliás vão ter cenas dos dois muito legais assim e que são bem memoráveis também. A Sam e o Patrick vão fazer parte do espetáculo da escola também, que se chama Rock Horror Picture Show. E o Charlie vai narrar, algumas dessas cenas pra gente de vez em quando. Ele vai dizer que os amigos são muito bons no que fazem. Aliás, o Patrick vai ser gay e ele vai se envolver com o Brad. E o Brad é um jogador de futebol americano, então ele tem toda aquela reputação de que ele é macho e que ele não pode ficar com outros homens. Então você aí já vai ter uma noção, do drama que ele vai enfrentar por ser gay, E daí eu pensei, comigo, que eu sou gay, gente. Bom, esse vai ser o arco que eu mais vou gostar da história inteira. Mas não foi muito o que aconteceu, não. Então, o Charlie também vai ter uma família que ele vai dizer que não conversa muito com ele. E ele vai se sentir, então, invisível. Esse título faz menção a isso, e também a menção de que ele não se revela, pra gente que está lendo. Então, As Vantagens de Ser Invisível é porque ele vai contar toda a vida dele e, no fundo, a gente não vai saber quem é ele, E a gente vai ver também que ele não tem um estado muito saudável de saúde mental também. Então, ele vai ter essa família que vai ser composta por mãe, pai e 2 irmãos. A irmã dele vai se envolver com um cara que também não é muito legal, que ela sempre teve azar para homens, Então, o Charlie vai dizer que esse cara que está com ela abusa dela e bate nela, então o Charlie vai ser um guri de 16 anos que vai estar muito à frente, e vai ser muito maduro, então ele vai saber que macho não tem que ficar batendo em mulher, Eu também não preciso comentar sobre isso. Então ele vai ficar muito traumatizado, Até porque ele teve a tia Ellen, que já faleceu, é uma personagem muito importante. Ele vai visitar ela no túmulo dela de vez em quando, e ele vai dizer que ela, por exemplo, que inseriu ele à vida de literatura. Então ela que lia para ele, ela que fez ele ser apaixonado por literatura. Então ele vai dizer que ele amava muito ela. Ele também vai ter o irmão dele que é jogador de futebol, que ganhou uma bolsa em uma universidade. Então ele aparece muito pouco assim, e eles não conversam tanto também. E os pais dele também não dão muito espaço para ele, para ele ser muito extrovertido em casa. Sobre a tia Ellen também. Esse livro vai falar sobre muitas coisas, inclusive sobre o machismo e o abuso que os homens cometem contra as mulheres. Não, é isso? É assim que se fala essa frase? Não, é assim, É isso, É isso, tá certo. Esse livro também vai falar muito sobre machismo, sobre o abuso que os homens cometem contra as mulheres.
Então essa tia Ellen, ela realmente é muito importante na história. Eu vou ler um pouquinho sobre ela para você ir de casa, para acompanhar também até como é que é a escrita, né, do Stephen Hrabowski. Então o Charlie vai falar o seguinte sobre a tia Ellen. Tia Ellen bebia muito. Tia Ellen se drogava muito. Tia Ellen tinha muitos problemas com homens e rapazes. Ela foi uma pessoa muito infeliz na maior parte da vida. Parava em hospitais o tempo todo. Todo tipo de hospital. Por fim, ela foi para um hospital que ajudou a refletir bastante para que tentasse ter uma vida normal. Então ela foi morar com a minha família. Então ele vai falar sobre isso e ele vai dizer que no dia do aniversário dele, que eu não lembro agora qual dos aniversários, ela foi buscar um presente para ele e acabou morrendo num acidente. Então ele vai contar mais também que essa tia dele foi abusada uma vez e que desde então ela desencadeou muitos problemas psicológicos e ela passou a se envolver com caras muito ruins, como eu acabei de ler, né? Então é por isso que ele vai ficar muito traumatizado e por isso que ele não vai gostar de ver a irmã dele com um cara que bate nela, né? Mas isso vai ajudar eles, se é que isso ajuda de alguma forma, a eles se comunicarem mais e a conversarem mais e terem uma parceria. Esse livro vai falar sobre muitas coisas, como sexualidade, drogas, suicídio e gravidez na adolescência também. Então, o Charlie vai reagir bem a algumas coisas e a outras nem tanto. Aliás, que eu falei no começo do vídeo, que esse livro vai fazer, por exemplo, muita menção à música Heroes, do David Bowie. Então ele vai dizer muitas vezes, quando ele escuta essa música, que ele se sente infinito, né, com a Sam e com o Patrick. Aliás, agora é hora de falar sobre o que eu achei do livro em si. E eu não tenho notícias muito boas, não. Esse é o típico livro que a maioria das pessoas gostaram e eu não gostei. Eu realmente não me importei com Charlie em alguns momentos. Eu queria que acabasse a história. Eu empaquei na leitura, né? E tem 223 páginas do livro, mas a impressão que a gente tem é que do ano que a gente acompanha a vida do Charlie, pouca coisa acontece, embora ele viva muitos dramas. O autor não conseguiu pegar um arco e desenvolver ele perfeitamente, ou quase perfeitamente. Ele vai desenvolver em 5 folhas no máximo. Então ele vai passar muito rápido. Quem sabe ele queira ter feito isso, né, para dar uma imersão maior, né, de que a nossa vida é movimentada na adolescência, mas para mim realmente não funcionou. Eu achei a escrita muito rasa mesmo. Eu não gostei dos personagens. Talvez no filme, né, eles sejam mais atraentes. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Aliás, eu tentei achar os pontos positivos do livro para não falar só mal dele aqui para você ir de casa. E o ponto mais positivo que eu achei sobre ele é que, como eu disse lá no início do vídeo, ele foi lançado em fevereiro de 99. Então, em 99, esses temas como sexualidade e drogas eram muito tabus ainda, né, na sociedade. Então, o livro deixou também de circular em algumas escolas dos Estados Unidos, porque embora seja didático, né, bastante simples, tinha pais e professores que não queriam que os alunos falassem sobre drogas e sexualidade. Vê se pode, né, gente? Isso tem que ser falado sim, inclusive não só na escola, não só dentro de casa, mas também na universidade, que a gente quase não fala. Então esse é o ponto positivo mesmo, essa ousadia do Stephen de falar sobre essas coisas em 1999. Hoje, se esse livro fosse lançado, não teria tanto impacto assim, porque a gente já viu outras obras que falam sobre todos esses temas. Em 2012, teve uma adaptação desse filme para os cinemas. E o Charlie foi interpretado pelo Logan Lerman, a Sam pela Emma Watson e o Patrick pelo Ezra Miller. E, de acordo com a crítica, né, pelo que eu estive lendo, eu não consegui ver o filme a tempo, por alguns probleminhas que eu tive. Foi um filme muito bem criticado, né? E o público em geral gostou bastante porque é uma cópia quase fiel do livro. Aliás, o Stephen Hrabowski, que é o autor do livro, participou da produção e do roteiro também. E era o sonho dele, né, de ver a obra dele nos cinemas. Bem, esse foi o episódio de hoje. Espero que você aí de casa tenha gostado. E, bom, você pode usar aqui o campo de comentários no YouTube, que esse programa vai estar no YouTube posteriormente, para me dizer o que você achou da escolha do livro, se você leu ele, se gostou ou não. A gente se vê no próximo episódio, então. Até mais. Tchau. O Universo Leitura de hoje fica por aqui. O programa de hoje, além de ter sido o primeiro de 2017, foi o nosso último. Pelo menos o meu, não sei se é um adeus ou um até logo, mas semestre que vem eu não vou estar mais aqui, então já me despeço agora. O meu é uma despedida. Foram quase 3 anos à frente da apresentação, sendo repórter do programa. Eu quero agradecer a oportunidade dada pela professora Aline Dalmolin por ter confiado na minha capacidade, enfim. Só tenho a agradecer, foram 3 anos onde eu cresci muito como profissional, conheci pessoas incríveis e até logo, a gente se vê por aí.
And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. Yeah, I'm so bad, that's the truth. I guess you're digging the show.